Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 32 e 33, que diz: Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Nós vamos ver que Paulo ele vai falar a partir do versículo 23 sobre a liberdade do cristão, sobre a liberdade e caridade cristã. Nós vamos ver que Paulo ele começa essa carta no versículo 23 dizendo: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Nós vamos ver que às vezes é difícil saber, quando devemos condescender, com o crente fraco. Paulo ele fornece uma regra simples para nos ajudar a tornar, ou a tomar a decisão correta. Devemos ser sensíveis e benevolentes. Embora alguns ou algumas ações possam não estar totalmente erradas, elas podem não representar o melhor interesse dos outros. Embora tenhamos liberdade em Cristo, não devemos exercitá-la, à custa de magoar um irmão ou uma irmã em Cristo. Não devemos considerar apenas a nós mesmos, devemos ser sensíveis para com os outros. Então, Paulo ele já deixa claro aqui que ninguém deve buscar o seu próprio interesse. Nós entendemos que muitos têm levado a vida, muitos têm levado até mesmo a sua caminhada cristã como uma disputa, como algo que é uma competição, como se fosse uma competição entre irmãos, e isso entristece muito. Isso muitas das vezes, as ações, ela possa até não estar errada em algum momento, mas isso acaba entristecendo, isso acaba causando, e até mesmo não está representando o interesse dos outros, está representando muitas das vezes o interesse próprio daquela pessoa, de estar realmente passando por cima de tudo, avançando, e não o interesse, daqueles que têm a mente de Cristo, que se preocupa, com o próximo, porque Paulo vai dizer que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso é o que o próprio Senhor Jesus ele deixa de exemplo para nós, onde ele não vem buscar os seus próprios interesses. E aquele que serve ao Senhor, ele se preocupa com o próximo, ele ama o próximo. E ele vai procurar muitas das vezes evitar de fazer algumas coisas, vai evitar de fazer ter algumas ações, mesmo que essas ações não sejam totalmente erradas, mas ele vai deixar de fazer por amor ao próximo. É se calar, um exemplo, se calar no momento certo, não rebater, não discutir, muitas das vezes se calar em determinados momentos, mesmo tendo uma razão, mas se calando, porque aquela pessoa pode estar equivocada em alguma situação, e com o tempo ela vai parar, ela vai pensar e vai entender realmente que estava se deixando levar pelo caminho que, que é prejudicial a ela mesma. Paulo ele diz no versículo 25, ele diz: como de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nele há, tudo que nele existe. Salmo 24, versículo 1. Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir,
coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Paulo ele vai dizer aqui, ele vai falar que Paulo ele deu uma resposta, para o dilema, para esse dilema. Compre qualquer carne que seja vendida no mercado sem perguntar se foi ou não oferecida aos ídolos. Isso não importa, e ninguém deve ter a sua consciência incomodada por essas questões. Quando passamos, a nos preocupar muito com todas as nossas ações, tornamos-nos, legalistas, e assim não conseguimos apreciar a vida. Tudo pertence a Deus, e Ele nos deu todas as coisas para que as apreciemos. Se soubermos de algo que seja um problema, então devemos lidar com ele. Mas não precisamos procurar problemas em tudo. Pessoas que muitas das vezes procuram problema em tudo. Coloca muitas das vezes tudo como em debate, tudo em discussão, e vai caçando problema e acaba não vivendo, acaba que não vive a sua vida, porque vive em dilemas, em discussões, em coisas que não vão, acrescentar. O cara não aprecia a vida, esquece que tudo pertence a Deus. Tem assuntos que, como cristão, nós não devemos nem entrar nesses debates, porque isso só simplesmente vai atrasar, vai fazer ser perda de tempo e não vai acrescentar nada. E Paulo ele continua dizendo aqui, ele no versículo 29, refiro-me à consciência do outro, não propriamente a sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Ele diz no versículo 30, se participo da refeição com ação de graças, porque sou caluniado por alguns, por algo pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer você coma, quer beba, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nossas ações elas devem ser motivadas pelo amor de Deus, de forma que tudo que nós venhamos fazer seja para a sua glória. Mantenha isso como princípio de direção, perguntando a si mesmo, esta ação está glorificando a Deus? Como posso honrar a Deus através desta ação? Então, entendemos que, assim que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E nós devemos se perguntar, será que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Nós vamos ver que no versículo 32 ele diz, não se torne motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então o critério de Paulo para todas as coisas, para as suas ações, não era o que ele gostava, mas sim o que era melhor para os que estavam ao seu redor. Ele não buscava o seu próprio interesse. Não era o que ele gostava, mas o que era melhor para todos que estavam ao redor. Para que assim ele pudesse ganhar tanto os judeus como os não-judeus, quanto a igreja de Deus, os servos do Senhor. Então, Paulo ele olhava, as ações de Paulo eram em prol do reino de Deus, da obra de Deus. Então, a abordagem oposta seria, 3 abordagens opostas, que seria ser insensível e fazer o que quiser, não importando,
né? Quem será magoado por isso? Essa insensibilidade não é daqui, né? Da pessoa fazer o que quer, falar o que quer, sem se preocupar com o próximo, né? Tem a frase que muita gente fala aí: eu não levo desaforo para casa, né? Fala o que vem na ideia, o que vem na mente, né? Coloca muitas coisas que ofende, né? Assim, é uma pessoa insensível, né? Não se importa com os outros. O segundo abordagem oposta seria ser excessivamente sensível e não fazer nada por medo de que alguém possa ficar descontente, né? Pessoas que não têm mais essa sensibilidade, né? Muitas das vezes não avançam, não tem realmente, né? Não avança nem na sua vida, nem em área nenhuma. As coisas não fluem, né? Não tem mais essa sensibilidade. Ser uma pessoa que sempre diz sim, aceitando tudo, tentando receber a aprovação dos outros, ao invés da aprovação de Deus, né? Muitos hoje querem receber a aprovação do homem e falam o que é agradável ao homem. Dizem sim em todo momento, aceita tudo para agradar o homem, para não se indispor. E que nós precisamos entender que nós precisamos da aprovação de Deus. Agradar ao Senhor, mesmo que venha desagradar o mundo inteiro. Mas importa que nós venhamos agradar o Senhor. Então, nesta era do eu primeiro, né, e procurando o número um, né, a surpreendente declaração de Paulo é um bom padrão. Se fizermos do bem aos outros uma de nossas metas primárias, desenvolveremos uma atitude de serviço que agrada a Deus. Então, que nós possamos, nesse dia, né, na nossa atitude, agradar ao Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que tudo que nós venhamos fazer seja para a glória de Deus, né? E que nós venhamos procurar agradar, né? Assim como eu também, como diz Paulo, procuro agradar todos, de todas as formas. E não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. E esse bem que Paulo procura é realmente que as vidas se rendam ao Senhor, de que pessoas se firmem no Senhor. E não ele faz qualquer coisa, ele não está falando aqui de cometer pecado, de cometer algo ilícito, de aprovar erros e falhas, não, de maneira nenhuma. Ele está falando em agradar todos, né? Aquilo, dentro daquilo que é realmente aquilo que o Senhor ensinou, daquilo que o Senhor Jesus ensinou, dentro do que está na palavra do Senhor. Então, que nesse dia nós venhamos estar sendo pessoas sensíveis, né? E ter cuidado no falar, ter cuidado no que nós vamos fazer, no que nós vamos as nossas ações, se ela está refletindo a glória de Deus, amém. Se ela não está refletindo a glória de Deus, nós devemos voltar atrás, devemos parar. E que nós venhamos também não buscar o nosso próprio interesse, mas o interesse do próximo. Que o Senhor venha falar mais e mais ao teu coração nesse dia, que o Espírito Santo de Deus continue falando contigo.